Olá, como é bom ter a sua companhia aqui na TV Paranaturismo. E começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciência, artes e muito mais. Confira o que nós preparamos para você. Vamos conhecer o Parque do Palmito, um lugar encantador no litoral do Paraná. O Museu da Escola Paranaense está prestes a ser inaugurado, um lugar que permite você revisitar o passado escolar. Mesmo aposentado, ele continua à frente da banda de fanfarra da Escola Maria Lopes. Vamos conhecer o professor Luiz Carlos Martins de Lima, responsável por ensinar arte a essa garotada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. A aula que nós vamos acompanhar agora foi fora da sala. Os alunos aprenderam em meio à natureza. Estudantes do Colégio Estadual Arthur Miranda Ramos, da cidade de Paranaguá, trocaram as carteiras pelas trilhas do Parque Estadual do Palmito, no litoral do Paraná. Acompanhados do professor de Geografia e História, eles viveram momentos incríveis. Todo mundo sabe que se tem sol, tempo firme e um pouco de calor, uma boa parte dos paranaenses arrumam as malas e vão para a praia. Seja por um final de semana, feriado ou as amadas férias. Muitos escolhem ir pela Estrada das Praias para chegar no município de Pontal do Paraná. E é nessa estrada, a rodovia estadual BR-407, que a nossa aventura de hoje começa. E entre os quilômetros 4 e 5 da BR-407, que encontramos a entrada do Parque Estadual do Palmito. Hoje, a gente pega carona na aula de campo do Colégio Estadual Arthur Miranda Ramos, do município de Paranaguá, no estado do Paraná. E junto com o professor de Geografia e História, Francelino Corrêa Neto, e seus estudantes, vamos conhecer o Parque Estadual do Palmito. A aula começa ainda no salão do parque. E antes de saírem para a trilha, ficam sabendo um dos motivos que faz a palmeira Jussara ser tão importante para a Mata Atlântica. Quando nós falamos da palmeira Jussara, por que a floresta do Palmito tem essa função de manter a palmeira Jussara? Porque ela é uma planta reflorestadora, porque os seus frutos atraem todas as espécies de animais. Já no começo da trilha, vemos as colmeias de abelhas nativas sem ferrão, do projeto Poliniza Paraná. Projeto que utiliza a polinização para garantir a manutenção da biodiversidade. A visita faz parte do projeto Acordar, onde as aulas acontecem sempre em um lugar novo para os estudantes, fazendo a conexão entre a teoria e a prática aprendida em sala de aula. Nós fizemos aqui a prática de campo com os alunos, fazendo uma aula interdisciplinar entre geografia e ciências. Trouxemos os alunos do Colégio Arthur Miranda Ramos, dentro da proposta do projeto Acordar, que é acordar aulas em espaços alternativos. E é interessante que sempre quando a gente vem aqui, sempre tem uma novidade. Faz muitos anos que a gente já traz os alunos, até mais de 10 anos aí que a gente traz os alunos para fazer o trabalho aqui na floresta, e sempre é um ambiente diferente. E é interessante que em cada momento das estações do ano nós vamos ver elementos diferentes na mata. E é muito prazeroso. Eles têm um contato com o espaço natural, que muitas vezes eles não conseguem observar no espaço dele de moradia. E aqui a gente salienta, a espécie vegetal, a fauna, a flora do local, e mostrar que a Floresta do Palmito, o Parque Floresta do Palmito, é um parque para que eles possam visitar. Muitos deles disseram que vão trazer as famílias aqui para fazer parte também da visitação e passar um momento de lazer aqui no final de semana, durante a semana, Está sempre aberto aí para visitação. Para o professor Francelino, o parque faz toda a diferença nesse momento de aquecimento global. Está aqui para manter a mata preservada e garantir um ecossistema de equilíbrio para nós, principalmente nesse clima, Nesse momento de aquecimento que nós temos aí, que a mata faz o resfriamento aí do clima em si. O professor Francelino também explica por que uma aula de campo é tão importante para o aprendizado dos estudantes. Essa prática de campo, que é uma outra metodologia de ensino, que traz para o espaço de natural, aqueles conteúdos que a gente está vendo com eles em sala de aula,
para que haja o quê? A união da teoria com a prática para fazer uma praxis realmente do aprendizado. Desde 1998, o Parque Estadual do Palmito é uma unidade de conservação de proteção integral. Isso significa que retirar um palmito jussara ou cortar uma árvore é ilegal nesse local. A criação do parque acontece justamente para proteger essa área de Mata Atlântica que fica na planície litorânea do estado do Paraná. A área do parque está dentro do bioma Mata Atlântica, em uma região de floresta ombrófila densa de terras baixas. Isso significa que essa é uma floresta que gosta de chuvas, uma floresta que é amiga das chuvas e com uma vegetação que vive em locais com alta umidade. A floresta é chamada de densa porque a vegetação é tão fechada que a luz do sol quase não chega ao solo, e algumas plantas podem chegar a ter 30 metros ou mais de altura. Enquanto percorrem a trilha, os estudantes ficam sabendo o que significa terras baixas. Ou seja, essa é uma região de planície costeira do litoral do Paraná, uma grande extensão de terra plana com áreas de várzeas, que são locais que sofrem inundações constantes quando o nível de lagos e rios é alterado. O professor Francelino explica que a estrada que corta o Parque Estadual do Palmito tem como motivo a vigilância da unidade. Essa estrada é feita para o quê? Para a manutenção do parque, certo? Também a fiscalização do espaço, porque infelizmente ainda nós temos palmiteiros entrando na mata aqui para fazer a extração do palmito. Para o estudante Davi, o que marcou mesmo foi o contato com a natureza. Achei bem massa assim para aproximar os alunos, sabe, da natureza, do aspecto assim, sabe, do ar livre, assim, não ficar só numa sala, trancado, mas sim ter contato com a natureza, né? É muito importante para nossas vidas, assim, ainda mais agora que a gente é jovem. Aprendi muito sobre a árvore jussara ali. O meu professor explicou um monte, eu achei bem legal esse passeio. O Parque Estadual do Palmito é um exemplo de cuidado com a biodiversidade. Hoje apresenta uma boa regeneração da floresta natural. Durante a caminhada pela estrada, os estudantes viram na vegetação exemplos de xaxim, palmito jussara, guanandi, maçaranduba e muitas bromélias e orquídeas. Já a fauna ficou mais tímida. Ao nosso barulho, da nossa conversa, os seres, pode ver que eles não estão aqui, ó. Se nós estivéssemos em silêncio, nós estaríamos ouvindo o barulho da mata. A aula de campo mostrou que é possível aprender em qualquer lugar que você esteja. O estudante Joaquim disse que vivenciar os conhecimentos ajuda a entender melhor os conteúdos. Foi bem legal, né? Sair um pouco do ambiente escolar, né? Vim aqui pro meio da natureza, né? Eu já conheço um pouco da parte assim, do mato, né? Por causa da minha família, né? Mas o professor ali também, a gente foi andando pela trilha, ele foi sempre parando ali, mostrando pra gente ali as árvores, a vegetação nativa aqui da nossa Serra do Mar, né? A vegetação natural. Joaquim afirma que viver na prática o que se aprende em sala de aula faz toda a diferença. É sempre melhor do que um simples vídeo ou uma foto, né? Você vê pessoalmente é sempre melhor, né? Dá uma melhor noção, né? Do material em si. Isso ajudou a reconhecer algumas plantas durante a aula de campo. A própria palmeira jussara, né? Já conheço bastante, né? Eu sou da região de Guaraxaba. Lá tinha bastante plantação, né? Plantação dessa palmeira, né? Hoje é proibida, né? A extração do palmito, né? Dela. Durante a caminhada, além da observação da vegetação, do solo e da tentativa de ver os animais que vivem no parque, um outro fato foi marcante. Os estudantes sentiram a diferença de temperatura durante a aula. Para a estudante Mabel, a aula de campo foi uma novidade. Conhecer de perto o xaxim, parente da samambaia, já foi muito usado como vaso para plantas, e também saber como é o guanandi, uma árvore explorada para fazer canoas, foi uma novidade para os estudantes. Foi uma aula interessante. Eu gostei bastante das explicações da professora Karine e do professor Francelino, e eu aprendi várias coisas diferentes. Para Mabel, mudar de ambiente também faz a diferença para a estudante. É diferente sim. É diferente por causa da temperatura ambiente, por causa das árvores, que é mais fresco, e é um ambiente novo. Não é algo que eu estou acostumada.
Na entrada do parque há um arboreto, projeto ambiental que mostra como a vegetação se organiza na floresta. É possível ver que as mudas são plantadas simulando a distância e o lugar onde cada uma fica na natureza. Essa simulação mostra a função de cada planta na floresta. Outra parada necessária é observar o ilustre habitante do Parque Estadual do Palmito. É uma árvore de pau-brasil, que mesmo sendo do bioma da Mata Atlântica, é nativo da região costeira do Nordeste ao Rio de Janeiro. Se você ficou com vontade de conhecer o Parque Estadual do Palmito, a Evelyn tem um convite para você. Bem-vindos ao Parque do Palmito. Nós possuímos 5 trilhas, uma trilha bem aberta, né? Então ela é bem segura para poder fazer caminhadas, andar de bicicleta, fazer corridas. Quem gosta também de praticar o exercício de yoga, é um ambiente maravilhoso. A gente pede para que entre em contato só com a gente para poder reservar o horário, né? Convido a todos para conhecer. Lindo, né? E qualquer pessoa pode visitar o Parque do Palmito. Só que se você for num grupo com mais de 30 pessoas, aí precisa sim agendar. Aqui embaixo está o QR Code para você então se programar para essa visita. A tecnologia faz parte do dia a dia dos estudantes. É aula de robótica, inteligência artificial, programação, tantos outros aprendizados tecnológicos. Mas você já parou para pensar como eram as escolas antigamente? Um novo espaço cultural em Curitiba promete te levar para uma verdadeira viagem no tempo. A gente está falando do Museu da Escola Paranaense, um lugar que está prestes a ser inaugurado. Nós temos aqui acervos de todas as naturezas relacionados à história da educação do Paraná. Então nós temos desde fotografias, cadernos, mobiliários antigos, temos também vários objetos pedagógicos. Então assim, o nosso museu está se preparando para que toda essa história da educação ela seja devolvida para a sociedade no sentido de memória. Então, a memória da educação do Paraná sendo preservada a partir do Museu da Escola Paranaense. Esse museu vai trazer vida para toda essa história. Você, estudante, pai de aluno, professor, vai poder visitar esse museu a partir de agosto. No mês de agosto a gente vai reabrir o museu. Vai ter várias peças em exposição, contando a história do nosso Paraná, da educação no Paraná. E aqui essa história ela se mistura com o desenvolvimento do nosso estado. Esse estado que se tornou pujante, um estado que é hoje a 4ª economia do nosso país. Temos também a memória técnica da Secretaria de Estado de Educação, que também serve aos pesquisadores, das universidades, né? Do pessoal que está fazendo seus TCC, seus mestrado, doutorado, que também queiram fazer pesquisa sobre a educação no Paraná. Nós também temos aqui um espaço de memória institucional e também uma biblioteca especializada em História da Educação.
quero fazer um convite para você que é diretor de escola, professor de alguma escola estadual do Paraná, que tem alguma peça, algum item aí na tua escola que conta um pouco da história da educação do Paraná. Doe para o museu. Vai ficar preservada para sempre o nome e a história da sua escola, de qualquer cidade do estado do Paraná. Se você tem um item, tem um móvel, tem algum caderno que retrata a história da sua escola, da sua cidade e também do estado do Paraná, doe para o Museu da Escola Paranaense, que ele vai ficar exposto aqui e milhares de pessoas vão ter acesso a esse item que lembra a sua escola. E você também pode agendar uma visita ao Museu da Escola Paranaense. É só você ligar para o telefone que está aí na sua tela. Eles chamam a atenção por onde passam, com som forte, coreografias marcadas e muita paixão pela música. A fanfarra do Colégio Estadual Cívico-Militar Maria Lopes de Paula, em Almirante Tamandaré, é daquelas que fazem o público parar para assistir. E por trás de tudo isso está o professor Luiz Carlos Martins de Lima, que mesmo aposentado, continua à frente do grupo, mostrando que quem ama ensinar nunca para de tocar corações. As fanfarras estão presentes em diversos colégios paranaenses. Nesses projetos, os alunos se dedicam a aprender a tocar instrumentos e fazer com que a música seja uma rotina nas escolas, se tornando um valioso recurso pedagógico que auxilia no aprendizado dos estudantes. Nós temos esse projeto de contraturno e ele realmente, a gente considera um sucesso na escola, porque a adesão é enorme. Nós tínhamos 40 e poucos alunos ensaiando e agora já estamos com 60, mais de 60. Então a adesão é muito boa, os alunos gostam muito, curtem bastante, embora incomode um pouco na escola, porque faz barulho, né? A gente tem que ensaiar em horários estudados aí, mas acaba dando certo. Eu sou professor de inglês, mas agora estou aposentado, mas como eu costumo dizer, saí e não saí. Me aposentei, mas eu continuei contribuindo com a escola. A professora Cláudia tem um projeto de contraturno e eu participo junto com ela para ajudar nessa parte de ritmo que eu tenho um pouco mais de experiência. Os alunos são muito dedicados, muito dedicados. Inclusive a gente acaba fazendo um acordo com eles, né? De se dedicar aos estudos, virem de uniforme para a escola. O uniforme é doado pelo Estado, né? Para participar tem que vir todo santo dia uniformizado, totalmente uniformizado. E dá certo, né? Os estudantes possuem uma rotina de ensaios, mas em apresentações especiais fazem uma complementação extra. A gente tem os dias certos, que é segunda e terça, daí quando tem a apresentação a gente faz ensaios extras. Agora a gente está assim, um pouco inseguro ainda porque entrou bastante gente do 6º ano, teve gente que entrou ontem, daí fez questão de participar, a gente não tem como dizer não, né, para o aluno. Eu sempre gosto de dizer que eu era um aluno frustrado, porque não consegui participar de uma fanfarra quando eu era aluno de ensino fundamental. Aí quando eu fiquei diretor desse nosso colégio, que estou até hoje, né, só que agora estou como voluntário, aí eu tive a ideia de reunir o pessoal, pedir um kit de fanfarra para a Secretaria de Educação e a gente montou isso foi em 2002. E o entusiasmo e comprometimento dos estudantes é visível nas apresentações, não apenas dos músicos, que tocam uma grande variedade de instrumentos, mas também entre as alunas que fazem parte das coreografias das danças. Eu queria novos desafios e também tocar a caixa também é muita responsabilidade. E também é um pouco difícil, tipo com 2 anos, 3 anos na fanfarra você já consegue ser caixa. Quando tá a apresentação já é meio diferente do ensaio, né? Daí a gente tem que prestar mais atenção no professor, a gente também tem que ficar mais sério também e prestar muita atenção também para não errar. Os ensaios, a maioria é uma vez por semana ou 2. E são ensaios bem tranquilos, calmos e eu gosto muito. Eu gosto bastante de ficar na fanfarra por causa que eu aprendo bastante coisa com ela. Eu gosto quando tem apresentação porque é bem bacana, assim, é interessante. Parece como se fosse um show.
Eu gosto de participar na fanfarra porque aprendi coisas novas, me sinto bem. Eu faço baliza, faço estrelinha, faço um monte de coisa, daí eu gosto bastante de fazer. Participar da fanfarra é um negócio incrível, sabe? Também, tipo, fazer parte dessa arte, sabe? E, tipo assim, é muito bom também, porque, tipo, representa a escola também. Participar da fanfarra é um negócio muito especial, que guarda muitas lembranças. Eu já passei por muita coisa também na fanfarra, já toquei prato, já toquei bumbo e agora estou na caixa. Mas futuramente eu quero ir tocar lira ou corneta. No 7 de setembro do ano retrasado, nós fomos lá para Pinhais, uma apresentação muito legal também. E não é à toa que a fanfarra emociona por onde passa. Parabéns ao professor Luiz Carlos, que faz da vida desses estudantes uma grande transformação. Com certeza você deve ter várias lembranças do tempo da escola e eu garanto que alguma deve ser o lanche, né? Todos nós temos um lanche que era o favorito. A partir de hoje, aqui no Trilha do Saber, o quadro Delícias da Escola vai trazer uma receita saborosa e muito simples de fazer para você relembrar desse tempo tão gostoso da infância. Hoje, vamos fazer uma cuca simples de farofa. Então já pega o papel e a caneta aí para não perder nada dessa receita deliciosa. Hoje nós vamos fazer uma cuca super simples e muito fácil de fazer. Vamos começar pela farofa. Vamos adicionar uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar e agora aos poucos vamos adicionar a manteiga já derretida. Vamos mexendo delicadamente a manteiga. Olha que bonita que ela ficou. Agora, para finalizar, uma colher de canela. Agora, aquele aroma especial. Farofa pronta. Agora vamos dar início na nossa massa. É muito simples e muito fácil. Primeiro, vamos adicionar 2 ovos. O açúcar. E vamos mexer muito bem. Essa parte da receita é muito importante. Nós temos que misturar muito bem os ovos e o açúcar para a massa ficar fofinha e aerada. Ela praticamente vai dobrar de volume. Vai clareando também. Vamos adicionar o óleo, 1/4 de xícara de óleo. Vamos adicionar meia xícara de leite. Incorporar tudo até que fique uma mistura homogênea. Mexendo delicadamente. E por último, vamos adicionar o nosso fermento. 1 colher de sopa de fermento. Está pronta a nossa massa da cuca simples. Tradicionalmente, a cuca é feita nessa forma retangular, que está já untada com manteiga e farinha. Mas hoje nós vamos fazer nessa nossa outra forma redonda, também untada com manteiga e farinha. Farofa. E agora vamos colocar no nosso forno que já foi ligado a 180 graus de 30 a 35 minutos. E agora é só esperar de 30 a 35 minutos.
E agora a nossa cuca finalmente ficou pronta. Você também pode acrescentar na massa banana, maçã ou até mesmo uva. Fica uma delícia. E por último, sempre finalizando com a farofa. Bom apetite! Vamos cortar? E aí, bateu aquela saudade da escola? Ou melhor, do lanche da escola? Hoje a receita foi para os amantes de doce, mas a próxima a gente vai trazer aí uma receitinha salgada. Esse foi o Trilha do Saber de hoje. Você confere este e outros programas através do QR Code que você tem aí na sua tela. Lembrando que o nosso programa é realizado pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.